dar conta. Então, a questão foi, a partir desse convite, né, que eu recebi, oi, Jalber, bem-vindo, de estar aqui falando sobre essa questão da teologia queer, eu vi a necessidade de saber exatamente em que medida eles estariam esses autores, né, voltados para a teologia queer, ligados à teoria queer e à história da sexualidade. Então, assim, para minha surpresa, estavam muito mais ligados a essas teorias do que eu imaginava. Então, assim, foi um ponto confortável para mim. E nas últimas semanas eu venho estudando uma outra questão. Como é que esses assuntos eles vão ser, digamos assim, vão servir de norteadores para novas concepções de interpretação bíblicas, novas no sentido de que são diferentes daquelas que nós, de fato, estamos habituados a ter a gente recebeu uma formação, né, de que a homossexualidade, por exemplo, é um pecado. Isso daí é um consenso, né, entre muitas igrejas, é o que nós aprendemos. Então, assim, se isso não é exatamente assim, por que a gente está falando algo diferente? Então, eu também, do ponto de vista da teologia, estou me apropriando meio que recentemente. Também dei uma justificativa semana passada, pedi desculpas por não estar mostrando muitas referências teóricas em língua portuguesa, porque esse estudo foi basicamente desenvolvido nos Estados Unidos e chegou ao Brasil com algumas pessoas até escrevendo em português, sendo que os que escreveram em português, pelo menos para mim, não trouxeram grandes ganhos em termos de informação, mas eu tenho material escrito, sim, para vocês, que eu vou mandar depois. Quer dizer, eu vou mandar para o pessoal da área de educação, da área do EBOM, e ela então vai poder disseminar para vocês, tá? E também coloquei algumas referências de dois autores que eu encontrei em português, e é só para justificar por que eu estou usando tantos autores estrangeiros, tá? Isso faz até sentido na minha formação, que eu sou professor de literaturas de língua inglesa, então eu estudei essas questões desde especialização ao doutorado, e isso explica por que eu estou lidando com esses estudos queer, porque isso faz parte do cabedal teórico de um professor de literatura de língua inglesa. Essa demanda de diversidade e sexualidade é muito forte em literatura de língua inglesa. Então, ok. Beleza, eu só vou falar muito rapidamente o que eu disse semana passada, que não dá para fazer aquele resumão, talvez, que eu gostaria. Mas o que eu falei sobre Idade Antiga é que, a coisa do professor Nélio disse que não ia fazer, mas acabei fazendo. Oi, tudo bem, pastora Thaís? Seja bem-vinda entre nós, tá? E aí eu acabei voltando para fazer um resumão, que seria o seguinte: na Idade Antiga, a gente falou sobre a questão da família bissexual entre nobres, falamos sobre a questão de que havia, apesar dessa questão de uma família bissexual, havia um machismo colocando a essência do masculino sobre o feminino, e que, embora a questão da bissexualidade fosse aceita, a ideia de que o sexo precisava ser controlado pela sociedade era muito forte. Daí a questão da aversão deles ao culto, ao bacanal, ao deus Baco. Depois vocês voltem lá na outra aula para dar uma olhada sobre isso. Falei que a partir da Idade Média a gente tem a demonização do homossexual, que no Renascimento a gente tem a criminalização do homossexual, começa esse processo de criminalização, mas não, digamos assim, terminando uma coisa terminando uma coisa para começar uma outra. Na verdade, as coisas se sobrepõem, tá? Essa é a ideia de que a demonização vai se sobrepor à criminalização. Falamos rapidamente sobre a questão da contra-reforma e puritanismo, que tem a ver com formas de fortalecimento da igreja, tanto católica quanto de algumas igrejas evangélicas, né? No aspecto punitivo à homossexualidade ou manifestações de sexualidade que fossem consideradas desviantes do padrão, né, de uma heteronormatividade. Para quem não sabe, heteronormatividade não é exatamente heterossexualidade. A heterossexualidade é o que a gente conhece, né? A gente tem uma pessoa do gênero masculino que se atrai pelo gênero feminino e vice-versa. As duas pessoas estão juntas, isso não é problema nenhum. Faz parte da diversidade sexual. Não é um problema para os LGBTs. O que a gente discute é quando a heterossexualidade ela é imposta como regra. Aí ela passa a ser uma norma. Então, enquanto manifestação, não há problema nenhum, né? Todos nós, até que se prove o contrário, temos pais heterossexuais. A gente não vai deixar de gostar dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos primos,
né? Independente da orientação sexual que a gente tenha. E muitos que estão aqui presentes provavelmente também são heterossexuais, o que não é um problema. Então, a questão é a gente conseguir entender como essa heteronormatividade ela vai ditar certas interpretações que vão podar, né, a possibilidade dos LGBTs estarem na igreja. Então, a gente está tentando fazer um passeio sobre isso a partir da história da sexualidade. Tá? O meu teórico de base aqui, para quem não esteve semana passada, é o Michel Foucault. Então, estou usando, que é um francês, ele escreveu na década de 70, na verdade, 3 livros mais famosos. Teve uma quarta, quer dizer, um quarto livro, um quarto volume da história da sexualidade, que parece que ainda está chegando ao Brasil. Ele demorou mais para ser primeiro impresso e depois traduzido e tal, mas todo mundo conhece o volume 1, 2 e 3 da história da sexualidade. Eu digo assim, todo mundo que está lidando com esse rolê, né? Mas eu fiquei sabendo outro dia dessa possibilidade de a gente ter o quarto volume. Confesso que para mim foi uma novidade. Então, beleza. Aí a gente discutiu que nessa questão da contrarreforma, eu não vou falar de tudo da aula passada, né? Tá, tem uma dúvida aqui, Marco. O que me pediram para fazer é o seguinte: é que as pessoas que tivessem dúvidas, para eu responder no final, tá bom, Marco? Desculpa, não estou te ignorando, não, só estou tentando seguir o passo a passo dos professores que dão orientação aqui para mim. Mas pode deixar, que eu vou ler seu comentário e vou responder no final. Isso que eu queria dizer para quem está chegando hoje. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu esteja falando, para deixar aqui no chat, que depois eu vou entrar e vou responder a vocês à medida do possível. Pode ser? A intenção foi essa mesmo. Tá ótimo. Beleza, obrigado, então. Então, vamos lá, galera. E aí, só para a gente lembrar, né, a questão da Inquisição no século XVII por meio da Contra-Reforma, ela vai trazer de novo a queima, né, dos homossexuais e das bruxas, e, ao mesmo tempo, vai trazer a forca para os países chamados protestantes, né? Então, beleza. Aí, agora a gente vai fazer um voo hoje tentando discutir como é que a ciência vai trazer um terceiro patamar, digamos assim, de questões pejorativas em relação ao homossexual. Primeiro, a gente teve a visão do ser endemoniado, depois a questão do criminoso, e agora a gente vai entender que, além de tudo, o homossexual é um doente. É o processo da patologização. Então, a primeira camada foi demonização, a segunda, criminalização, e a terceira camada de recheio desse bolo vai ser a patologização. Lembrando que elas só se sobrepõem, elas não são... terminando uma coisa, começa a outra, sabe? Eu esqueci. Não são consecutivas, elas são concomitantes, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha, porque aqui até então eu estou olhando vocês, agora eu não vou conseguir mais. Beleza. Então, a história da manipulação da sexualidade, parte 2, né? É o que eu costumo chamar lá no meu curso de graduação, né? E fazendo um resumão. Bom, tem uma questão que eu não falei semana passada, mas faz todo sentido eu deixar para hoje, que é discutir como é que essas questões das essências de Aristóteles, sobre as quais eu acabei de mencionar, né? Que discutiam que o homem tinha uma essência superior da mulher e o homem e a mulher nobre tinham uma essência superior à figura do escravo. Eu até disse para vocês na semana passada, segurem essa informação, porque isso vai fazer diferença para a gente na outra semana. A questão a partir do século XVII, existem algumas situações na Europa que vão fazer com que os cientistas fujam da Inquisição. A Contra-Reforma vai levar muita gente para a fogueira, e, por exemplo, Galileu Galilei só não foi para a fogueira porque teve que voltar atrás para dizer que a Terra era plana, né? Mas a questão é que a Igreja conseguiu realmente matar muitos cientistas, né? E com isso houve uma certa fuga de cientistas para a Inglaterra. Criou-se a chamada Sociedade Real Londrina, do Royal London Society, uma coisa assim. E aí, por conta essa questão que acontece no final do século XVII, a gente vai ter espalhados na Europa uma série de pensadores que vão migrar, né, para Londres para conseguir
não sofrer com a Inquisição, né? Porque aí, conforme eles não estão sob o domínio da Igreja Católica na Inglaterra, então eles conseguem uma sobrevida, né? E aí, nesse momento, o que a gente tem no século XVII, andando paralelamente com o projeto colonial escravocrata, a gente tem na história da ciência o desenvolvimento da química. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre isso. John Locke vai ser um cara que, sendo biólogo, botânico, e também ele vai avançar em assuntos da zoologia, ele vai discutir algumas questões da química, né, e dizer que as propriedades químicas iriam definir as raças. Isso começa com um tipo de pensamento, e o que a gente for falar hoje vai discutir não só a questão de gênero e sexualidade, mas questões de racismo também, tá? Porque os mesmos princípios científicos que justificavam racismo justificavam também homofobia. É esse o nosso rolê de hoje, nosso percurso, tá? Então, à medida que as essências químicas para eles estão na natureza, estão dispostas e elas não podem ser misturadas, porque se uma vez misturadas, elas vão perder suas propriedades de origem, né? Então, eles diziam que as espécies não poderiam ser misturadas. Isso vai explicar uma série de coisas. Vão usar a explicação, inclusive, de que o jumento e a égua não poderiam se reproduzir porque teriam um mulo ou mula, né? Inclusive, o termo mulato vem a partir daí, da suposição de que pessoas misturadas, né, negro e branco, poderiam ser pessoas ou com disfunção cardíaca, ou disfunção mental, ou com um tipo de degeneração gradativa, porque a ideia da degeneração estava sempre ligada à negritude, e a ideia da branquitude, a ideia da evolução. Na verdade, quando a gente fala de Charles Darwin, mais famoso como Darwin entre nós, ele na verdade, só vai tentar sistematizar pensamentos que o Cuvier e o Blumenbach, dentre outros, já vinham falando entre os séculos XVIII e XIX sobre a questão da evolução das espécies. Mas isso não é uma coisa que Darwin, de fato, vá criar. Ele vai só sistematizar de forma que, finalmente, as academias vão dizer, ok, agora conseguiram criar argumentos que sustentem essa hipótese. E aí, por isso, ele ficou famoso. Porque também era de família rica, dentre outras coisas, que a gente sabe de manipulação de poder por detrás dessas elites intelectuais. Bom, a questão é que as essências de Aristóteles deixam de ser essências, né, ontológicas, metafísicas, não são mais espírito e passam a ser química. Só que, na cabeça do pessoal do século XVIII, essas questões entre espírito enquanto psique, enquanto algo que está dentro da carne, né, acaba se relacionando à carne. Então, não vai ser a ideia de metafísica como um fantasma, mas sim a alma, nosso espírito, seja lá, né, nosso intelecto. Vai ser, então, uma categoria ligada a essa ideia de ontologia, de essência do ser humano, tal, ligada à nossa morfologia física, né, o nosso corpo. E aí, é claro que isso vai nos levar a uma relação entre estudo da mente e a estudo da anatomia. Então, dois teóricos da época, dois pensadores, tinha outros, tá? Eu vou destacar só os básicos para a gente seguir aqui com a matéria. Então, David Hume e Immanuel Kant, o famoso Kant, diziam que o corpo espelha a essência da alma. Então consequentemente, a deformidade do corpo ela vai espelhar também a deformidade da alma. Ou seja, é a probabilidade de uma pessoa que tem a deformidade corporal também ser louca, tá? E aí, no final do século XVIII, segundo o Linhage de 2010, que a gente tem o nascimento da homofobia no discurso científico em estudos anatômicos de craniometria. Os estudos da craniometria têm muito a ver com as essências lá de Aristóteles, porque eles diziam que o tamanho do crânio do homem era maior do que o da mulher. Isso faria com que o homem fosse mais inteligente que o da mulher. Lá na frente eu vou mostrar uma figura sobre isso com vocês, porque vocês vão ver que a craniometria, um pouco mais à frente, lá no meado do século XIX, ela vai ser utilizada na frenologia, que é uma metodologia para discutir perfis criminalísticos, tá? Então, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Eu deixei a imagem, que eu acho mais lá para frente. E a questão é essa, o tamanho do crânio, o formato do crânio do homem e da mulher, né?
serão diferentes, assim como, né, o crânio de um homem negro, de uma mulher negra, serão diferentes do homem da mulher branca. Então, essa é a ideia que se tem de que o tamanho do crânio, o formato do crânio, vai justificar a capacidade intelectual de alguém, em que medida um cérebro consegue se expandir ou não, porque eles achavam isso. Ah, se o cérebro expande mais, a pessoa é mais inteligente. Se está apertando o cérebro, ele não pode ser inteligente. Essa era a linha de raciocínio. Então, dentro da questão da anatomia, dos estudos da anatomia do final do século XVIII, a doença mental poderia deformar o corpo. E, de outro modo, o corpo deformado poderia evidenciar a loucura em forma de sodomia. Então, quer dizer, ou a mente deformava o corpo, ou o corpo fazia com que a mente chegasse ao estágio de loucura. Era esse o raciocínio da época. Bom, aí a gente vai entrar no século XIX, em que a gente vai ver. Aliás, eu tenho um pedacinho aqui que o Trevisan ainda nem está falando só sobre o XIX, né? Pegando um gancho do que eu falei semana passada, de que a partir da Contra-Reforma a gente tem chegando ao Brasil a questão da Inquisição tentando punir a homossexualidade em nossas terras, com o pretexto de que os portugueses estariam aprendendo a ser homossexuais como os indígenas, né? Então, o Trevisan aqui, o João Trevisan, vai inclusive dizer que a Inquisição foi chamada ao Brasil 3 vezes entre séculos XVI a XVIII, nós não conseguiram comprovar nada. Então, o Trevisan até faz um resumão bom do que a gente estava discutindo semana passada. Ele fala assim, na edição de 2000, página 127, o seguinte: na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII, não apenas a Espanha, Portugal, França e Itália católicas, mas também a Inglaterra, Suíça e Holanda protestantes puniam severamente a sodomia. Seus praticantes eram condenados a punições capazes de desafiar as mais sádicas imaginações, variando historicamente desde multas, prisão, confisco de bens, banimento da cidade e do país, trabalho forçado nas galés ou não, passando por marca com ferro em brasa, execração e açoite público até castração, amputação de orelhas, morte na forca, morte na fogueira, empalamento e afogamento. É bom a gente guardar essa questão aqui, porque a gente está vendo quais são as punições, né, dessa fase da história. E quando chega ao século XX, a gente pensa, o século XX é muito mais desenvolvido. Na verdade, a chamada cura gay, que foi apelidada cura gay, ela significa, chamava-se a terapia de reversão sexual, ela usa alguns desses requintes de crueldade presentes nessa questão aqui. Então, isso vai ser assunto para a aula que vem. Mas, não sei, não, acho que é hoje. Não sei. Eu não sei se é no final da aula de hoje ou início da que vem. É porque os assuntos vão criando alguns limiares, né? Mas, enfim, é isso. Se eu não for falar sobre isso ainda hoje, no final da aula de hoje, vai ser no início da aula que vem. Esses processos de punição. Então, tá. E aí, no século XIX, essa questão da loucura vai ser uma epidemia, né, na cabeça das pessoas. As pessoas vão querer discutir que tudo que é diferente do convencional é uma manifestação da loucura. E aí Michel Foucault vai mostrar que, inclusive, isso tem uma força muito grande contra a autonomia da mulher. Porque, e aí não só ele, a Elaine Showalter, vai pegar essa leitura do Foucault sobre loucura e vai fazer uma expansão sobre mulher e loucura, que foi algo muito recorrente nas literaturas de língua inglesa, sobretudo, né? E aí a ideia era que se a mulher é o sexo frágil, se a mulher não tem a razão, porque a mulher é do sentimento, é do devaneio, etc, etc, a mulher tem uma propensão muito maior à questão da loucura. Então, se é misturado negro e branco, não pode ter uma essência pura. Então, essa pessoa, o mulato, vai estar fadado a ser louco. O bêbado, não é, o ébrio, não é uma pessoa equilibrada. Então, você tem uma manifestação de loucura. No caso da homossexualidade, o sodomita está passando por perversões e inversões. Inclusive, em algum momento do século XIX, o Foucault chega até a cunhar, que eles vão falar da ideia do hermafroditismo psíquico, né? E é um momento em que a psiquiatria vai tomar
digamos assim, as rédeas desse tipo de discurso para, digamos assim, sacramentar a homossexualidade como uma doença. Então, e aí eu estou tirando aqui, alternadamente, trechos de Foucault da História da Sexualidade e História da Loucura, tá? Esse aqui é da história, eu já não lembro, acho que é o de 78. Enfim, é uma coisa ou outra, tá, gente? Nas referências bibliográficas, quando eu passar a questão escrita, vocês vão lembrar o que é o quê. Então, diz assim: confundem-se, então, duas experiências que até então haviam estado separadas, os interditos sagrados da sodomia e os equívocos amorosos da sexualidade. Uma forma de condenação envolve uma e outra, traçando uma linha divisória inteiramente nova no domínio do sentimento. Forma-se, assim, uma unidade moral liberada dos antigos castigos, nivelada no internamento e já as próximas formas de modernidade da culpabilidade. Formas modernas da culpabilidade. A homossexualidade, à qual a Renascença havia concedido liberdade de expressão, e para quem não assistiu à aula passada, teve lá uma gravura que eu mostrei do Durkheim, falando sobre essa liberdade de expressão que o Renascimento tem em relação à homossexualidade, embora eu também tenha falado que o Renascimento trouxe o processo de criminalização. Tá? Foram dois movimentos opostos entre si, mas que aconteceram no Renascimento. No caso aqui, Foucault está falando da liberdade de expressão. E aí ele fala, vai doravante ser posto sobre uma capa de silêncio e passar para o lado proibido, herdando as velhas condenações de uma sodomia ora dessacralizada. Traduzindo, o que ele está querendo dizer? Início de conversa, sodomia está associada a Sodoma e Gomorra, que é o último papo que a gente vai ter, né? Até semana que vem a gente vai discutir ainda a história da sexualidade e teoria queer. Depois eu vou deixar mais para o final, no quarto encontro, a gente vai discutir mais o que vai ser a teologia queer. E depois o último encontro para a gente discutir os textos bíblicos a partir da teologia queer. Tá? Então, o que ele está querendo dizer é que essa visão que se tem de Sodoma e Gomorra, né, como o início de uma condenação enfim, ao amor entre iguais, não só sobre homens, embora a sociedade vá demarcar a homossexualidade muito no âmbito da masculinidade e invisibilizar a homossexualidade feminina. Então, na verdade, a noção dos iguais era o que estaria incomodando. Né? E aí ele vai dizer assim, bom, é um termo criado pela igreja, mas vamos lembrar que no século XIX, entre 18 e 19, a figura do cientista e do médico vai tentar dizer que a sociedade não tem que acreditar mais na religião. Então, abaixo a religião. Quando eu fico irritado quando alguém começa a dizer que Marx é um problema de toda a sociedade, como o pessoal da direita, por exemplo, porque ele disse que abaixo a religião. Mas, gente, foi só Marx que disse isso. Né? Até mesmo os inspiradores, né, da própria ordem progresso falaram isso em nome de uma extrema-direita. Então, assim, isso não é uma novidade dizer que a ciência estava se opondo à religião. Então, entender que a religião seria um atraso e que a ideia de progresso estaria junto da ciência, junto da Revolução Industrial, né, junto do cientificismo ligado ao desenvolvimento da matemática, etc., etc., tudo isso era o pensamento da época. Mas Foucault fala assim, ok, se a ciência está dizendo que a religião não presta, então me explica por que vocês usam o nome da religião, chamado sodomita, que é, aliás, um nome confuso, que a gente não sabe se é simplesmente sodomita quem pratica sexo anal, independente de ser heterossexual ou homossexual. A gente não sabe se a sodomia também é uma exclusividade da relação homem com homem. A gente não sabe se isso tem a ver com a questão de sexo oral, em que medida a gente vai definir esse termo sodomia. Então, o que ele fala é um termo escorregadio, é um termo ambíguo, e agora a ciência começa a se apropriar de um conceito que vem da religião, embora contraditoriamente diga que a religião não preste ou não tenha valia. Então, quer dizer, a gente passa a cientificar, né, o que interessa em nome de uma moral judaico-cristã cristalizada, né, que não consegue perceber que a própria moral defendida por essa ciência
ela tinha desdobramentos muito vinculados a pensamentos oriundos da religião, como tradição, e isso não parecia ser muito claro para essas pessoas. Tá? Então, é a crítica que ele vai fazer. E aí a gente tem, ainda sobre entre séculos XVIII e XIX, ele começa a falar, ao final do século XVIII, tornar-se-á evidente uma dessas evidências não formuladas, que certas formas de pensamento libertino, como a de Sade, ele está falando aqui do Marquês de Sade, que tinha brinquedos sexuais, escreveu histórias pornográficas, é aí de onde vem o termo sadismo, né? Então ele fala, tem algo a ver com delírio, a loucura, admitir-se-á de um modo igualmente fácil que magia, alquimia, práticas da profanação, ou ainda as certas formas de sexualidade, mantêm um parentesco direto com o desatino e a doença mental. Tudo isso entrará para o rol dos signos maiores da loucura e ocupará o seu lugar entre as manifestações mais essenciais. Então, de novo, a essência, daí a mistura química, a fórmula do cérebro que não está batendo, né, etc, etc. Essas coisas. Né? E aí é um momento, né, que o próprio Foucault vai falar aqui sobre esse hermafroditismo psíquico que eu cheguei a cunhar minutos antes. Ele diz assim, ora, o aparecimento no século XIX na psiquiatria, na jurisprudência, na própria literatura, né, de toda uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia, hermafroditismo psíquico, permitiu certamente um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de perversidade. Então, a própria noção de sodomia, nesse momento, era vista como uma perversão, uma perversidade. Então, dentre outras coisas, ambiguamente é uma doença mental, mas ela desafia a moralidade. Né? Eu acabei de escrever, tem meses atrás, um artigo falando sobre um personagem de Humor dos Ventos Vivantes, né? Que é a minha pesquisa atualmente, discutir questões de sexualidade da família Brontë, e a Emily Brontë, que escreveu o Humor dos Ventos Vivantes, né? Eu estou até numa luta aí de até daqui a 4 anos terminar de escrever um romance rediscutindo uma série de questões de sexualidade dentro desse romance. E aí eu escrevi sobre um personagem que até nem vai aparecer no meu romance, que é um personagem que é chamado já de afeminado, claramente, mas ninguém discute esse personagem porque como se fosse assim, passou. Ele não era um personagem para ser levado a sério. Né? E esse personagem ele é chamado de cocatriz, que é uma espécie de um animal mítico que teria aspecto de um galo, né, de uma galinha, e a galinha em inglês, frango em inglês, significa uma pessoa covarde, né? E aí, tanto que o verbo chicken out em inglês tem a ver com fulano amarelou. Então, a ideia de que a pessoa não é forte, né? E esse personagem, ele tem uma essência de cobra, né? Então, esse personagem, ele o tempo todo, ele procura chamar a atenção, impedir que um determinado casal heterossexual fique junto. E aí eu faço uma leitura psicanalítica mostrando que, na verdade, à medida que ele inveja a menina, ele também projeta o desejo dele no outro homem. Né? Que não é... Enfim, teoria literária tem essas coisas. Depois, quem quiser esse artigo, a gente conversa para ver como é que eu posso passar para vocês. Mas isso tudo tem a ver com essa ideia do hermafroditismo psíquico. Né? E no romance, ele também vai ser chamado... E esse personagem, o nome dele é... Como é que é o nome dele? É Linton Heathcliff. Então, o Linton vai ser chamado de mais menino do que menina. Enfim, e aí você vai percebendo que essa ideia, né, como ele falou, isso estava na jurisprudência, estava na psiquiatria, estava na literatura, né, e foi isso que eu chamei eu chamei a atenção dos meus colegas, né, lá no grupo de pesquisa do pessoal da UERJ, para a manifestação desse hermafroditismo psíquico nesse personagem, Linton Heathcliff, presente em Humor dos Ventos Vivantes. Bom, vamos lá. E aí a gente vai pegar aqui meio rapidamente o que dizem Laplanche e Pontalhos, que são grandes referências para conceitos da psicologia. Né? Os dois dizem o seguinte: a inversão do desejo seria uma das pulsões do ser humano,
porém a única que Freud trata como perversão, porque vai ser a chamada da homossexualidade. Porque, embora Freud reconheça a existência de outras pulsões além das sexuais, não fala em perversão a propósito delas. Ou seja, Freud diz, olha, podemos ser todos bissexuais. O ser humano pode ser bissexual. Inclusive, há muitas pessoas que defendem Freud, falando sobre essa questão. Eu também não estou aqui para condenar Freud. Freud foi um homem nascido no século XIX, viveu no início do século XX, teria muita dificuldade nesse próprio contexto dizer que a homossexualidade não seria uma doença. Então, o que ele tenta dizer em meias palavras é que, tipo assim, somos todos bissexuais, sim, mas talvez, né, vamos procurar ser heterossexuais, assim, de uma maneira meio sutil. Ele tenta falar sobre essa questão. Né? Nesse texto de 1915, que eu encontrei, eu acho que eu encontrei esse texto foi em francês, 1999, tive que fazer uma tradução. Ele fala da mudança de uma pulsão da atividade para a passividade na inversão de conteúdo, ou seja, ele vai ainda falar sobre a homossexualidade como sendo algo relativo ao homem passivo. É uma outra questão que a gente vai discutir na aula que vem, ou enfim, na terceira para a quarta aula. Em algum momento entre a terceira e quarta aula, a gente vai falar sobre essas questões, que historicamente as pessoas entendiam o sodomita, né, o homossexual, como o homem que recebia, né, um outro corpo, a ideia da passividade sexual. Porque a ideia de que o homem viril vai ser sempre o ativo, isso não é verdade. Né? Quem é gay, independente de ativo, passivo ou versátil, que é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente, gay é gay. Tem a atração de um homem por um outro homem, ninguém é mais macho que ninguém. Simplesmente as pessoas podem ter suas afinidades, mas as suas preferências, mas não é uma medida de masculinidade por percentual. Tá? Então, a gente tem aqui essa ideia, né, do próprio Laplanche-Pontage falando que Freud, né, ele vai ter esse pormenor de repente, estar falando sobre a sexualidade, da bissexualidade dos humanos, mas ele cria um senão. Mas eu entendo que é o momento que ele viveu. Ele não conseguiria aprovar o seu pensamento junto das elites intelectuais se ele não dissesse que não seria conveniente ser homossexual. Tá? Ele teria que fazer uma concessão desse pensamento aí. Eu vou pular um slide aqui, porque, na verdade, esses slides aqui eu costumo colocar nas minhas aulas da graduação, e aí eu já dou uma puxada logo para Judith Butler, porque Judith Butler é a que vai fazer uma crítica a essa questão de Freud, mas como a gente vai ter tempo suficiente para falar sobre a Butler lá na frente, eu não vou fazer nenhum tipo de viagem no tempo. Por que eu estou falando lá na frente? Que a Butler é viva ainda, né? Ela só nos anos 90 vai começar a discutir essas questões que vão criticar Freud de alguma maneira, e ela, inclusive, é uma das pensadoras que vai dar início a toda uma discussão que, digamos assim, ancora e dá base para o que vem a ser chamado de teoria queer, né, a partir dos anos 90. Mas a gente ainda está no século XIX. Então, caminhando para o final do século XIX, eu vou mencionar aqui a vocês os nomes das pessoas que criaram o termo homossexualidade. Isso, inclusive, para quem está discutindo questão de Bíblia, isso é muito sério, porque se a gente não tem uma categoria de homossexualidade definida até o século XIX, a compreensão que se tinha do contato de homem com homem na Bíblia, em outros momentos, até em outros séculos, não poderia estar nessa dimensão de categoria, de compreensão, né, de algo que só vai ser concebido e formado a partir do final do século XIX. Eu quero dizer que, se não havia o conceito de homossexualidade tal como nós a entendemos hoje, não dá para entender que o conceito polivalente e ambíguo e muito nebuloso de sodomia lá de trás venha, de fato, equivaler ao que se entendeu como homossexualismo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, que até no outro dia eu acho que eu ouvi alguém, não sei se foi na igreja, da nossa igreja, em outro lugar, falando, não foi aqui não, então uma professora que deu um mole na hora de falar homossexualidade, disse homossexualismo, era um grupo de pesquisa, um dos grupos de pesquisa do qual eu participo,
E há uma grande diferença. O homossexualismo foi o nome dado, né, como doença. Tá? Então, quando você observa que ninguém fala heterossexualismo, sim heterossexualidade. A ideia de sexualidade como algo possível, como algo viável, como algo positivo. A ideia de homossexualismo é que, né, para a igreja, tal como a gente aprendeu, conheceu, homossexualismo é o demônio, né? Que tem que ser repreendido para que a pessoa seja restaurada e, uma vez saindo esse demônio do homossexualismo, a pessoa volta a ser homem. Porque ainda tem isso. Gay na sociedade não é considerado homem, né? E está errado. Então, na verdade, quem não se sente homem, o corpo macho que não se sente homem, na verdade, é uma mulher trans. O gay, ele se sente homem tal como o heterossexual, com a diferença que ele se atrai por um outro homem. Tá? Então, mas aí a questão é o homossexualismo como doença, né? Isso vai ser, na verdade, cunhado por o Richard von Krafft-Ebing, a gente chama de Krafft-Ebing para falar mais rápido, né? E pelo Henry Havelock Ellis, né? Então, para o Krafft-Ebing, a homossexualidade equivale a uma anomalia biológica, uma inversão sexual do cérebro. E para Henry Havelock Ellis, uma perversão, uma espécie de pedofilia homossexual. E o Ellis pega pesado, porque ele vai começar a criar uma equiparação de homossexualidade enquanto doença à questão da pedofilia. Tanto que o termo pederastia é um termo ambíguo que fica oscilando entre a ideia de homossexualidade e a ideia de pedofilia. Tá? O termo uranista ou uranitismo também era usado com essa ambiguidade. Isso povoa até hoje o imaginário das pessoas. Eu vou mostrar isso para vocês, não sei se hoje ou na aula que vem, mostrando essas questões, como as pessoas entendem até hoje que, não, se uma pessoa é homossexual tem que ter sido abusada na infância para então, uma vez vítima do pedófilo, ela se torna homossexual. Na verdade, esse é o discurso que embasa entre anos 30 a anos 60, anos 70 do século anterior, a ideia de uma reversão sexual apelidada de cura gay. Resgatar essas pessoas que supostamente teriam sido abusadas sexualmente. Eu estou colocando aqui uma outra referência que eu acho que não devo deixar para lá. Até a Emanuela perguntou semana passada, né, o nome da Hélène Cixous, que eu cheguei a mencionar quando eu falei sobre a questão da feiticeira histérica na Idade Média. Esse conceito da feiticeira histérica, de certo modo, ele precisa ser revisitado também no século XIX, porque assim como a bruxa estaria associada ao homossexual enquanto ser endemoniado, né, a histérica do século XIX, que substitui um pouco o papel da bruxa, agora numa linguagem científica, ela é tão perniciosa ou tão mal vista na sociedade quanto a figura do louco da homossexualidade, porque os dois vão ser caracterizados como loucos, os dois serão caracterizados como loucos, tá? Então, essa foi a referência que eu usei, tá, da semana passada, a psiquiatria e a psicanálise, né, discutindo a figura aqui desse texto, a feiticeira e a histérica. Eu não sei se esse texto está em português, eu li nesse título aqui, Sorceress and Hysteric, de 86, né, a tradução do francês para o inglês. Bom, enfim, aí, ok. Então a gente entendeu que a questão da homossexualidade se torna uma doença, tá? Indo agora, ainda para o final do século XIX, a gente pensar como esses discursos homofóbicos, eles também estão discutindo outras questões ligadas à raça. Então, eu falei para vocês lá atrás sobre a frenologia como um parâmetro como é que fala, da criminalística, né, pensando os formatos das cabeças. Olha aqui a gravura, como é que está mostrando. E esse discurso cresceu muito no Brasil, tá? Aqui a gente tem, inclusive, pela escrita do Prestes e Viana, né, falando como essa visão
da craniometria diria que o crânio do negro, o formato do crânio do negro mostra por que ele é criminoso, né? Então, da mesma maneira, vamos dizer que o formato da cabeça do homossexual também está associado à figura do criminoso. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho do Prestes Viana 2007, que diz assim: a produção discursiva brasileira sobre as causas do homossexualismo foi influenciada especialmente pelos europeus César de Lombroso e Gregório Maranon. Esses são os caras da frenologia que usam a craniometria como parâmetro da criminalística. O principal pesquisador brasileiro, o criminalista Leonídio Ribeiro, foi fundamentalmente influenciado pelas teorias de Lombroso e Maranon durante suas pesquisas com homossexuais. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho que a própria literatura brasileira, num romance chamado O Bom Crioulo, né, vai falar sobre a figura de um homossexual mestiço, mesmo que de pele clara, né, como a figura de um criminoso. Criminoso por ser mulato e criminoso por ser homossexual. E aí, ok, agora a gente chegou aqui, por exemplo, a algumas questões da produção da literatura. Né? A gente tem o estereótipo do gay animalesco, né, entre o instinto assassino e a tara sexual doentia, né? Enfim, e aí enfim, representações da literatura. No Reino Unido, a gente tem questões, por exemplo, ligadas a mudanças das leis em relação aos homossexuais. Só lembrando que eu usei a Inglaterra como parâmetro na aula passada, porque a Inglaterra foi a primeira a criar a criminalização e foi também uma das primeiras a mudar as formas de punição. E tudo que acontecia na Inglaterra ia refratando, sabe, efeito dominó em outros países. Então, a gente viu que a lei do ato de Buggery de 1533, que eu falei semana passada, ela vai ser amenizada em 1865 com a chamada Lei das Ofensas contra as Pessoas. Somente em 65, na verdade, ela foi escrita, não foi em 65, não. Ela foi escrita em 45, mas ela só foi posta em prática em 65. Então, a lei foi escrita em 1845, só 20 anos depois que consegue ser colocada em prática, ou seja, as pessoas passam a não ser mais enforcadas por serem pegas no ato, enfim, sexual. E aí a gente tem a chamada Lei de Emenda Criminal de 1885, que vai até 1967. Essa foi a lei que colocou Oscar Wilde na cadeia e foi a lei que puniu o Alan Turing, né, que é o pai da computação, né, e a razão pela qual o Turing acaba se matando. Ele foi vítima da castração sexual por perseguição política, ele foi perseguido, né, descobriram que ele era gay, foi pego no ato. Então, para que ele não se afastasse do computador, ele aceitou uma espécie de cárcere domiciliar e ele recebia uma castração química que o deixava muito debilitado a ponto de se matar. Tá? Então, agora voltando aqui ao final do século XIX, a gente tem na literatura britânica, por exemplo, um romance chamado A Outra Volta do Parafuso, do 1888, do Henry James, que fala sobre uma espécie de fantasma. Esse fantasma seria supostamente bissexual, mas ninguém sabe se o fantasma está ali. Na verdade, o fantasma pode funcionar como uma espécie de metáfora do desejo. Em alguns casos, metáfora de um desejo heterossexual, ou possibilidade de um desejo homossexual que não fica muito claro. O que a gente pode falar é que Henry James, depois, em algum momento da vida, teria se declarado gay, né? Mas, enfim, mesmo como, apesar de todas as questões ligadas às punições, etc., etc., né? Muitas pessoas ricas, elas conseguiam se manter, né, nessa prática da homossexualidade, do homossexualismo, como eles falavam na época, sem necessariamente receber uma punição. E a gente tem o retrato de Dorian Gray, que é uma obra, né, que vai, tipo assim, tirar Oscar Wilde do armário, de certo modo, né, e uma das razões pelas quais vão utilizar argumentos contra ele na hora de puni-lo, a uma espécie de prisão perpétua. Ele não vai ser mais enforcado, né, porque a forca foi banida, mas ele vai ter primeiro uma passagem por uma série de presídios até morrer numa espécie de
amenização desse processo, né, num quartinho de hotel em Paris, enfim, que é o que ele conseguiu ter no final da vida. E aí a gente tem de Portugal o Barão de Lavos, que eu mencionei o Barão de Lavos na nossa conversa no final da aula de semana passada, acho que não ficou na gravação. Né? É um romance em que tem essa questão, um dos personagens é homossexual e a ideia de que o homossexual é criminoso vai fazer com que esse Barão de Lavos não somente, né, abuse sexualmente de um novinho, mas que ele também seja uma figura criminosa. Então, é Abel... Gente, só um minutinho aqui. Eu esqueci de novo o nome do homem. É Abel alguma coisa que eu esqueci. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Ih, gente, espera aí. Abel é Botelho. É Abel Botelho, tá, ok. Agora eu lembrei. Não consegui abrir a coisa aqui, não, mas é isso mesmo. Abel Botelho. A gente tem aqui no Brasil, pegando o gancho de novo da frenologia... Ah, não, peraí aqui. Tem que voltar para cá. O gancho da frenologia, a gente tem aqui o Bom Crioulo, que eu falei do Adolfo Caminha, né, de 1895. Eu acho que foi uma obra assim, inspirada em O Barão de Lavos, mas aqui ele vai dizer que o crioulo brasileiro, né, ou o bom mulato, dependendo da tradução, desculpa, o bom... Não, bom crioulo, uma tradução, e o outro é o bom mulato. Isso. E esse bom crioulo, né, seria, na verdade, alguém que teria a razão para ser perverso e mau, porque, além de ser mestiço, ele também era homossexual. A gente tem na literatura brasileira, né, um romance de Raul Pompeia, em 1878, o Ateneu, que fala de um rapaz que sofreu bullying na escola. Fica sugerido que ele teria sofrido abuso sexual, tá? O personagem é o Sérgio, e esse foi um romance que criou um certo impacto na história da literatura brasileira. Raul Pompeia é até o nome de uma rua aqui em Copacabana, mas é engraçado que as pessoas não lembram que ele é o dono, o autor do livro. Mas, enfim, isso acontece. E aí o Ateneu é uma denúncia que a gente tem dessas questões culturais, como a homossexualidade era tratada, né? Ele ficou muito mal, inclusive, ao escrever isso tudo, acho que trouxe a ele muitos gatilhos. Hoje a gente tem essa palavra para falar, né? Tanto que ele se mata não muito tempo depois de escrever o Ateneu. A gente tem o Curtiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, né? Que fala, dentre outras coisas, um personagem da Pombinha, que em contato com outras mulheres lésbicas e prostitutas, né, ela vai deixar de ser a Pombinha da pureza para provavelmente se tornar a Pomba Gira, né? Enfim, acho que para a gente que é brasileiro isso é bastante significativo, nessa metáfora da pomba. Bom, a gente tem também a questão da homoafetividade na literatura ocidental, do primeiro meado do século XX. Em Portugal, a gente tem a Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro. É um romance interessante. Eu acho que, talvez, pela primeira vez na história da Europa, a gente vai ter um romance em que as pessoas vão falar sobre amor entre homens de uma maneira mais clara. Tá? Existe o Poemas Antinous, do Fernando Pessoa. Ele escreveu esse poema em inglês. Houve uma época em que ele morou na África do Sul, que ele produziu uma parte da obra dele em inglês e não em português. Essa é de 1918. Ele fala sobre um busto sacerdotal parcialmente coberto por uma toga. Né? Então, é a ideia da insinuação do homoerotismo, né? Ligado à figura lá do manto grego. Bom, a gente tem um conto chamado Hands, de 1919, de Sherwood Anderson. Bolei aqui. Sherwood Anderson. Né? E o personagem dele chamado Win Beetlebaum. Foi um personagem que fala sobre essas questões, né, de como a pessoa homossexual ela sofria tantas repressões que ela não podia sequer mexer as mãos. Eu escrevi ano passado um artigo em português sobre essa história, discutindo, inclusive, fazendo um paralelismo com as perseguições que os homossexuais receberam nos Estados Unidos no passado, com esse levante do bolsonarismo
em crescimento, né, ou talvez na sua fase ainda embrionária, entre 2010 e 2011, como esse crescimento teria culminado, então, em 2018, né, quando ele se torna presidente. E aí eu faço um paralelo entre esse conto do Anderson e o que nós passamos aqui no Brasil. Eu faço, mas por quê? Porque, na verdade, esse Win Biddlebaum era uma espécie de pseudônimo para esconder o nome original desse personagem, que confesso que não lembro agora, e que seria um professor que precisa fugir da sua terra natal, porque ele é acusado de ter transformado crianças em homossexuais. Então, para ele fugir e não ter o cérebro dele massacrado pé de cabra, porque essa era a morte característica do homossexual nos Estados Unidos, então ele vai para uma outra região, né, e nunca mais ele vai conseguir fazer com que as mãos dele consigam, de fato, se abrir. E há todo um paralelismo entre mãos e asas, né? As asas da ave podada, que nunca vai voar, e as mãos que precisam ser aprisionadas para que essa sexualidade não aflore. Também, nessa fase, a gente tem no Reino Unido o conto Bliss, da Catherine Mansfield, que fala sobre um beijo lésbico, sobre a felicidade de mulheres casadas, enfim, que estão infelizes no casamento. Mais ou menos isso, né? O romance Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, de 1925, ela fala sobre a questão da mulher que ela tem muito a ver com a questão da mulher de loucura, mas também a questão do ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que volta, né, falando de um amigo que morreu na guerra, mas numa abordagem quase homoafetiva, quase homoerótica. E então, como Virginia Woolf era de fato uma mulher lésbica, né, e mal resolvida com essa questão da sexualidade, pelo momento que ela viveu, ela mesma passou por essa questão da cura por descanso, que era uma terapia que trancava as mulheres num quarto, lugares longe do centro da cidade. Então, Mrs. Dalloway tem um retrato, né, do que ela viveu também. A gente também tem o Divã de Tamariz, coletânea de poemas de Frederico Garcia Lorca, entre 1930 e 1935, né, falando sobre crime político, proporções homofóbicas. Então, Garcia Lorca ele foi um dos amantes, né, de Salvador Dalí. E, enfim, peraí, será que eu estou falando o nome certo aqui? Acho que é isso mesmo, é Dalí, né? Só um minutinho aqui. Se não eu falar o pintor errado, gente, peraí. Só um minutinho aqui. Para não falar coisa errada. E pintor. É isso mesmo, Salvador Dalí. Só para confirmar, para, né, não posso ensinar uma coisa errada aqui para vocês, porque está gravado. E que mais? A gente tem, fechado aqui no Brasil, eu vou falar... ainda no século XIX, a gente tem um conto de Machado de Assis chamado... Eu anotei aqui, peraí. É porque os nomes gregos são difíceis, peraí. Os nomes... tá. Pílades e Orestes é um conto de Machado de Assis que fala sobre dois amigos da faculdade que nunca se casam, vão morar juntos, vivem brigando, aí moram juntos, se separam, voltam, se separam, se voltam, se separam. E a gente sabe que, numa perspectiva, se a gente para olhar isso, né, tem toda a característica da questão de um casal gay, Machado de Assis, mais uma vez, fazendo denúncia social, né? E então, é pouco falado sobre isso, porque as pessoas não iam querer dizer que Machado de Assis falou sobre homossexualidade, enquanto, na verdade, ele falou, tá? A gente tem também o Frederico Paciência, né, do Mário de Andrade, e aí que é um conto muito interessante, em que ele vai falar, né, sobre, digamos assim, uma suposta paixonite dele de adolescente, né, em 1946, em Contos Novos. Bom, isso para a gente ter uma ideia de que a homossexualidade ela estava povoando, sim, né, esses espaços, enfim, da intelectualidade, e ao mesmo tempo que a gente percebe que há uma criminalização, por outro lado, a gente percebe, né,
como a literatura também vai tentar dar voz de forma subversiva a coisas que estavam sendo oprimidas, né? Aqui a gente tem o Oscar Wilde, Lord Alfred Douglas, né? Um casal gay que sempre saía tirando fotos, né? Foi uma dessas coisas também que fizeram com que o Oscar Wilde fosse condenado à prisão. E a gente tem aqui o João do Rio, que era chamado dandy carioca, que seguia essa coisa essa estética, né, do homem blasé, etc, etc, imitando as roupas de Oscar Wilde. E por mais que a gente saiba que João do Rio também fosse gay, para ele sobreviver ao conservadorismo aqui no Brasil, tal como esqueci aqui agora, gente, o Mário de Andrade, né, eles não puderam falar abertamente sobre a homossexualidade, porque aqui no Brasil, imagina, se nos anos 60 estavam começando a sair do armário e fazer revolução nos Estados Unidos sobre questão de sexualidade, e a gente aqui, em meio de uma repressão, de uma ditadura militar, né, a gente só consegue falar sobre direitos dos gays em 2009, com a terceira versão do Programa Nacional dos Direitos Humanos, que é o PNDH3, né, que foi a razão pela qual o Bolsonaro fez a louca e trouxe essa epidemia de conservadorismo no Brasil. Então, imagina que nesses espaços e momentos históricos anteriores não haveria como, né, se discutir essas questões. Então, algumas fotos aqui, tá, do Mário de Andrade. O Samuel Haver foi um intelectual brasileiro que perdeu tudo de herança, né, por vir de uma família judaica, ser um escritor que depois acabou falando um pouco sobre a questão da homossexualidade, morreu bêbado lá na Lapa, cumprindo bem o ritualzinho do que a igreja dizia. Se você sai da igreja, 7 demônios vão te acompanhar, você vai beber até morrer, porque se você está sem Jesus, só o demônio está com você. Né? Eu ouvi a minha mãe falar isso a vida inteira, deve dizer até hoje, sobre mim, inclusive. Então, aí tem essa ideia, né, de que a pessoa tem que morrer na desgraça, porque o salário do pecado é a morte, né? E a gente tem a história lá do Caio Fernando Abreu, que também é um escritor dos anos 80, que foi, dentre outras coisas, amigo do Cazuza, talvez um dos namorados do Cazuza, a gente não sabe, que o pessoal é muito livre, leve e solto, né, muito fluido ali e tal. E ele, sim, foi uma das vítimas da AIDS, e a questão é que a gente percebe que nessa lógica de elitismo, as pessoas pensavam assim: para você ser um escritor, você não pode ser homossexual. Se você se declara homossexual, você tem uma pessoa, né, que não vai ter grandes, digamos assim, destaques na história da literatura. Você pode observar, o Caio Fernando Abreu nunca foi reconhecido pela ABL, por exemplo, né? Enfim, isso hoje eu puxei um pouco mais para essas questões da história da literatura, considerando que a gente vai ter um espaço maior para falar semana que vem sobre, então, Stonewall, questões de pós-modernidade, identidade, tal. Eu vou tentar falar sobre aspectos da cultura século XX e XXI semana que vem. Eu vou até interromper o compartilhamento para a gente se ver melhor. E aí, então, mais um outro encontro, a gente fala sobre a questão das teorias e questões teológicas, e o último encontro para falar sobre a Bíblia, mais especificamente. Bom, vamos lá, já tenho pergunta aqui do Marco, né? Que eu tenho que ver se mais alguém mandou pergunta. Ok. Tem aqui o hello. Tá, do Rafael. Boa noite, da Natália. Daniele também, dizendo que é a primeira vez que participou. A pergunta do Marco Antônio. Heleno, uma dúvida da última aula. Talvez eu tenha entrado um pouco tarde na aula passada. O termo queer se aplica tanto a gays como lésbicas. Achei que a última aula enfatiza a ênfase ficou para a história gay. Por exemplo, a história antiga grega, temos as poetisas de Lésbio, que a mim me parece ter sido algo relevante no contexto. Ok, vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos pegar, então, vamos reverter. Na verdade, a questão da compreensão de homossexualidade, desde no conceito da modernidade, ela é realmente muito machista. As pessoas entendiam sexo, né, a sodomia, como penetração.
Então, eu até dei uma pincelada na aula de hoje. Havia uma invisibilidade, né, da homossexualidade feminina. Elas são então assim, porque a criminalística, até muito recentemente, ia entender que uma mulher, o estupro tem a ver com fluidos do homem no corpo da mulher, tá? Então, isso já vai tentando mostrar, quer dizer, claro que as mulheres passaram atrocidades pela questão do machismo durante os séculos, tá? Não vamos passar pano para isso. Mas do ponto de vista da homossexualidade, elas não era por isso que elas eram punidas, tá? Porque não havia evidência. Então, a questão e a questão queer, ela sim discute, eu vou falar sobre isso semana que vem. Da onde vem o termo? Na verdade, queer é o termo que, digamos assim, de modo geral, ele resume, sintetiza o que hoje estamos chamando de LGBTQIAPN+. Mas como a sigla vai mudando, então às vezes a gente brinca. O queer é a sopra de letrinhas, tá? Quando você não lembrar todas as letras, então também isso ficar muito grande, use somente o termo queer. Significa estranho, esquisito, e foi um termo adotado nos Estados Unidos entre anos 50 e 60 para falar sobre todos excluídos e marginalizados. Então, tanto que hoje, quando você fala em inglês de queer, deixou de ser sinônimo de strange, odd, weird, que são palavras que significam estranho, esquisito. Assim como a palavra gay, que originalmente em inglês significa feliz ou alegre, hoje, né, no século XX para frente, a gente não fala mais gay no sentido de feliz, tem sentido de homossexual. Até a poesia do século XIX, tudo bem. E outra coisa, para quem tem algum estudo de língua inglesa, a palavra gay, quando ela tem sentido mais antigo, né, de feliz, o substantivo de felicidade associado a gay é gaiety. E quando a gente fala de gay enquanto homossexual, a homossexualidade então seria gayness, tá? Então, só para a gente ter uma resposta em relação a isso. Então, é por isso, Marco, que Foucault não vai discutir a feminilidade. A homossexualidade feminina vai ser invisibilizada. É por isso que, inclusive, eu estou fazendo um estudo sobre isso. Tá? Minha pesquisa está voltando a essas questões, dessa invisibilidade das amiguinhas que se pegavam, né? Depois a gente pode até conversar melhor sobre isso, se você tiver mais curiosidade sobre a questão das mulheres. Querendo falar, fica à vontade. Marcos, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Tá. Você só abriu a câmera aqui, aí eu não sabia. Pessoal, tem mais pergunta aqui para mim? Peraí, eu estava pesquisando. O Marco falou mais coisa aqui, peraí. Eu estava pesquisando sobre a abordagem de Foucault sobre a homossexualidade, segundo um texto que li, seria a construção social histórica. O que isso significa? Da impressão de que ninguém nasce gay, isso é feito de convivência social, de herança cultural, para mim um pouco confuso. Tá, ok. A aula que vem também a gente vai discutir isso. Na verdade, do ponto de vista o que ele está querendo dizer é que ninguém nasce, homem ou mulher, nos moldes de uma cultura. Quer dizer, a gente nasce, ok? A questão é essa. Como o Freud fala, todos nós seríamos inicialmente bissexuais. A sociedade que vai nos tolhindo. O papai e mamãe vai dizer, isso pode, isso não pode, isso é feio, isso não é. Nós somos moldados culturalmente para conseguirmos cumprir a função de homem e mulher numa relação de tempo e espaço, não é? Eu sempre falo nas minhas aulas de gênero e sexualidade. Você pensa, eu falo assim, eu trabalho numa cidade chamada Pinheiral. Vamos pensar aqui em Pinheiral. 3 mulheres, avó, mãe e neta, nascidas no mesmo lugar, moram na mesma casa. Pergunto a vocês, essas 3 mulheres vão ser iguais? Não, só o próprio fator tempo, cultura, mudança, faz com que as pessoas sejam diferentes. Então, nós somos quem nós somos pelas instruções, pelas formações, né, que nós vamos recebendo. Então, o que ele está dizendo aqui não é exatamente que a gente possa ou não possa nascer gay. Ele está falando que nós vamos nos dando a conhecer e é a sociedade que vai criando nomes para a gente, né? Então, nós somos colocados em formatos tipo assim, você cabe e não cabe. Você está no lugar certo ou no lugar errado. Porque, efetivamente, você só nasceu. Já vi vários discursos digamos assim, comentários de pessoas que diziam: eu desde criança sabia que eu era diferente.
Ou então as pessoas diziam assim, nossa, eu não sabia que eu era diferente, eu descobri que eu era diferente porque as pessoas começaram a me taxar. Eu fui um. Eu não sabia que eu era diferente. Eu só era uma criança. Né? E aí eu começava a receber apelidos na escola a partir do quê? Dos 7, 8 anos. Isso é uma perturbação na minha vida. E é porque nem eu conseguia me entender gay. Depois que eu descobri o que era gay e que minha família dizia, eu não posso ser, entende? Então, na verdade, a categoria do que é isso, que é aquilo, na verdade, a natureza nem criou. Né? O que a gente percebe na natureza é que praticamente todas as espécies elas têm um comportamento bissexual. Nem todos os seres em si vão viver a questão da homossexualidade ou bissexualidade, isso aí vai ser muito variável. Agora, nós viramos categoria a partir de uma compreensão intelectual. É isso que ele está falando. E o fenômeno precede essa questão da categorização. Entende? Falei difícil? Quer que eu repita? Fale de outras palavras? Hã? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá, ok. Então, aí vem assim, isso daí tem muito a ver com a Simone de Beauvoir falando, ninguém nasce mulher. Não é que ela não está dizendo que a pessoa não nasceu com a genitália, ela está querendo dizer que para ser uma bondoca do lar perfeita, a mulher tinha que passar por um monte de coisa. Você tem que aprender a respeitar seu marido, você tem que estudar tricô, você tem que não sei o que lá, você tem que tocar piano, percebe? Como se molda a ideia de boneca no corpo de uma mulher. Então, assim, a esposa prendada, maravilhosa, ela tem que cumprir esse ritual, né? Toril Moy também é uma outra teórica feminista que discute essas questões. Então, as modelagens do corpo, na verdade, é justamente a discussão que a gente vai trazendo desde o feminismo, né? E levando para a teoria queer. Então, a Judith Butler, inclusive, que a gente vai discutir depois, é uma desses dois nomes, né? É isso, Isaac. Somos colocados em nichos pela sociedade desde sempre. Exatamente. Entendeu? Desde do nicho do heterossexual, do homossexual. É essa questão. Então, assim, isso é muito louco. Porque, para pensar, que categoria seríamos nós quer dizer, nós, dentre os LGBTs presentes, nem todos aqui são LGBTs, né? Se o mundo tivesse uma outra configuração do pensamento. É isso que Foucault está dizendo. E a gente é colocado dentro de uma forma, mas a forma é assim: oi, caí de paraquedas aqui. Mas eu pedi para ter essa forma? Pedi para ser maltratado? Eu nem pedi para ter esse desejo. Por que o desejo de um é aceito e de um outro não? Percebe? São essas coisas que ele vai querer discutir. Mas, claro, Foucault não é uma pessoa muito fácil de se entender, não. Então, ter dúvidas faz sentido, e se eu também não souber responder, eu posso tentar procurar dar respostas posteriores. Bom, gente, aqui ó, do chat terminou, mas vocês podem fazer perguntas, podem levantar a mãozinha, podem falar. Tá, Thaís Roberta, vai parar a gravação? Ah, tá, pode parar a gravação. Vocês preferem falar sem gravação? Melhor, né? Tá bom, vocês ficam mais à vontade, de repente, sem a gravação.